Era uma noite quente de junho de 1947. Em meio ao silêncio do litoral potiguar, um brilho cruzou o céu de Natal. O avião vinha de Buenos Aires, rumo a Londres, e transportava passageiros importantes, delegados internacionais e uma tripulação que conhecia bem o Atlântico Sul. Mas algo saiu do controle quando o trem de pouso tocou a pista de Parnamirim. Senta que lá vem história. Tudo bem. A história de hoje começa com um e-mail. Duvido que você conheça esta. E eu não conhecia mesmo essa história. Mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer é pesquisar histórias. E aqui temos o vídeo. Naquele 10 de junho de 1947, o quadrimotor Avro 691 Lancastrian, registro Lima Vitor Alfa Charlie Serra, decolou de Buenos Aires em direção a Londres, com escalas previstas em Natal, Dakar, Lisboa e Paris. O voo era operado pela Frota Aérea Mercante Argentina, a FAMA, uma companhia estatal que representava o orgulho da aviação civil argentina no pós-guerra. Era um voo de linha regular, levando 18 pessoas, entre tripulantes e passageiros, e um volume considerável de bagagens e correspondência diplomática. O destino final era o recém-inaugurado aeroporto de Heathrow, lá na Inglaterra. Mas antes, o avião precisaria cruzar o Atlântico depois de reabastecer em Natal, no nordeste do Brasil. Pouco depois das 23 horas e 6 minutos no horário de Natal, o avião se aproximou do aeroporto de Parnamirim, que era uma base estratégica que durante a Segunda Guerra era conhecida como o Trampolim da Vitória. Eu conto a história desse aeroporto aqui, no episódio 437, e tem a ver com Coca-Cola, hein? O céu, segundo os relatos, estava escuro e instável. Algumas fontes mencionam até chuva leve e vento cruzado. Outras descrevem condições meteorológicas adversas, típicas da transição do outono para o inverno tropical. O comandante deste voo era William Lizardi, um homem cuja trajetória parecia saída de um filme. Campeão de natação na juventude, herói de guerra na Itália e piloto experiente da recém-criada FAMA. O Brasil vivia um momento de grandes transformações. Em 1947, o país ainda respirava os ares do pós-guerra e a aviação civil começava a se expandir rapidamente, impulsionada pela infraestrutura militar deixada pelos aliados. Lá no Palácio do Catete, o presidente Eurico Gaspar Dutra comandava o país. O Estado Novo de Vargas havia terminado há pouco tempo e o Brasil vivia a abertura política e econômica com a volta das liberdades civis, mas também sob a sombra de um novo inimigo, o comunismo, em plena Guerra Fria. Nas rádios, os brasileiros ouviam Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga, e Copacabana, com Dick Farney, duas músicas que embalavam o otimismo de uma nação que olhava para o futuro. Copacabana, princesinha do mar. Enquanto isso, a Argentina de Juan Domingo Perón investia pesado em mostrar ao mundo seu poder industrial e tecnológico. E a FAMA era o símbolo dessa nova era. Aeronaves modernas, tripulações treinadas e um lema claro: levar a bandeira argentina aos céus do mundo. Mas naquela noite em Natal, o progresso e a tragédia se encontrariam na mesma pista. Sabe o que é curioso? Quando eu pesquiso essas histórias antigas, às vezes eu encontro documentos que ficaram esquecidos por décadas. E muita coisa importante nunca chegou ao público. Hoje, proteger informação é ainda mais difícil. E é aí que entra a Surfshark, que além de VPN, ela tem antivírus e alerta quando seus dados vazam na internet através do Surfshark One. E não é só para quem investiga acidentes, não. Com o Surfshark, você pode acessar conteúdos de outros países, como arquivos históricos, sites bloqueados no Brasil, ou até streamings com catálogos diferentes. E tem outra vantagem também.
Dá para economizar em passagens aéreas, pesquisando com IPs de outros países. Basta mudar o seu local de conexão. Eu uso o Surfshark porque ela me deixa navegar com segurança, mesmo em redes públicas, sem deixar rastros. E você pode testar por 30 dias. E se não gostar, a Surfshark devolve o seu dinheiro. Então acesse surfshark.com/aviões. Usando o meu link, você ganha 4 meses extras no plano. Repito, surfshark.com/aviões. Segurança, privacidade e liberdade, porque informação boa é a que chega sem barreiras. De volta para nossa história. O comandante William Lizardi era um aviador singular. Tinha nascido em 21 de fevereiro de 1914, na pequena cidade italiana de Sassoferrato. E ele cresceu em Alexandria, no Egito, onde aprendeu a nadar nas águas do Nilo. E antes de ser piloto, ele foi um atleta notável. Ele representou a Lazio, em Roma, e bateu o recorde italiano dos 100 metros livres em 1 minuto 0 segundos.3, uma marca que durou 11 anos. Mas a natação era apenas a superfície de um homem movido por desafios. Em 1934, ele se alistou voluntariamente na Regia Aeronautica Italiana, a Força Aérea Real da Itália. E durante a Segunda Guerra, ele serviu como oficial piloto de transporte, conduzindo trimotores em missões perigosas. Em março de 1942, durante uma tempestade sobre a Grécia, o Lizardi conseguiu pousar um avião militar em uma estrada perto de Corinto e no dia seguinte decolou novamente da mesma estrada, escapando ileso. Por esse feito, recebeu a medalha de bronze ao valor aeronáutico. E depois da guerra, se recusou a servir a Força Aérea da República Social Italiana e viveu clandestinamente até o fim do conflito. Logo em seguida, partiu para a Argentina, onde encontrou na fama a oportunidade de retomar os céus em tempos de paz. Em maio de 1947, a companhia tinha recebido 3 novos Avro 691 Lancastrian, fabricados na Inglaterra, e Lizardi era um dos primeiros comandantes a operá-los. Naquela noite em Natal, ele pilotava o Lima Vitor Alpha Charlie Sierra, o segundo dos 3 aviões entregues à frota. E ao seu lado estava o copiloto José Carrillo, o oficial de rota Donald Wright, o mecânico Isidoro Tristan, o radiooperador Antônio Sidili e o comissário de bordo Francisco Elias. O Lizardi era conhecido pelo temperamento calmo e pela disciplina, qualidades que ele tinha herdado do esporte e que tinha aperfeiçoado na guerra. O Avro 691, o Lancastrian, ele era um quadrimotor de origem britânica. Se é britânico, você já sabe que não é muito bonito. Derivado diretamente do lendário bombardeiro Avro Lancaster, que havia ajudado a derrubar o nazismo. E depois do fim da guerra, o Reino Unido encontrou nos estoques militares uma fonte valiosa de aviões robustos e baratos. Os antigos bombardeiros foram desarmados, receberam carenagens aerodinâmicas no lugar das torres de metralhadora e ganharam um novo propósito: transportar passageiros e correio. O Lancastrian tinha 31 metros de envergadura e 23 metros de comprimento. Pesava cerca de 16, quase 17 toneladas vazio e podia decolar com até 29 toneladas e meia. Era movido por 4 motores Rolls-Royce Merlin 24 de 1620 HP cada. Os mesmos que equipavam o lendário Spitfire. Já imaginou 4 Spitfire num mesmo avião? A velocidade máxima chegava a 507 km por hora e o alcance ultrapassava as 4.000 milhas, que dá uns 6.400 km, permitindo cruzar oceanos. Mas havia um problema: ele era estreito e claustrofóbico. Como ele tinha sido feito a partir de um bombardeiro, o espaço interno era limitado e era desconfortável. Ainda assim, era uma máquina respeitável, rápida, confiável e símbolo do avanço tecnológico da época. O relógio marcava 23h06 quando o Alpha Charlie Sierra iniciou a aproximação para o pouso em Parnamirim. A pista, iluminada por refletores, recebia frequentemente voos internacionais e militares. Mas alguma coisa naquela noite não estava normal. Segundo os relatos da ASN, Aviation Safety Network, e da imprensa argentina, o avião, praticamente novo, entregue à fama tinha apenas 10 dias, atingiu um
poste durante o pouso e pegou fogo imediatamente. O impacto foi ouvido a quilômetros de distância e uma enorme labareda iluminou o céu de Natal. O fogo se espalhou rapidamente pela fuselagem, alimentado pelo combustível de aviação. Moradores próximos ao aeroporto e equipes militares correram para o local e conseguiram retirar vários sobreviventes, muitos deles com queimaduras e ferimentos. Entre eles estava o delegado Manuel Bernardes, que mais tarde contaria à imprensa que o impacto tinha sido brusco, seguido de um clarão e uma onda de calor insuportável. Outros, como o radiooperador Antônio Sidilli e o comissário Francisco Elias, também sobreviveram, ainda que feridos. O comandante William Lizardi inicialmente foi listado com contusões leves. O jornal El Litoral de Buenos Aires noticiou no dia seguinte: um avião de la empresa... Falei francês. Um avião da empresa argentina Fama explotou anoche al aterrissar em el aeródromo de Natal. Perdão pelo meu portunhol. Entre as vítimas estavam o copiloto José Carrillo, o oficial de rota Donald Wright, o mecânico Isidoro Tristan e 2 passageiros, Libertário Ferrari e Felipe Pietrônico, ambos delegados da Confederação Geral do Trabalho, a CGT Argentina, que viajavam para representar o país na Conferência Internacional de Trabalho lá em Genebra. Nos dias seguintes, um novo comunicado da Secretaria da Aeronáutica da Argentina confirmaria mais uma perda. O comandante William Lizardi, que havia sobrevivido inicialmente com ferimentos leves, faleceu no dia seguinte, 11 de junho. Seu corpo foi velado com honras militares antes de ser levado de volta à Argentina. No total, 6 pessoas perderam a vida, entre elas 3 tripulantes e 3 passageiros. Outras 12 sobreviveram, algumas ilesas. Na tarde seguinte ao acidente, a Secretaria da Aeronáutica da Argentina divulgou um comunicado à imprensa, reproduzido em diversos jornais sul-americanos. No dia 10 de junho, às 23h07 locais, um avião da Fama, que se dirigia a Londres, sofreu um acidente em Natal. E o texto terminava atribuindo a causa do acidente à explosão de um pneu durante o pouso. Segundo o comunicado, a aeronave teria tocado a pista normalmente, mas a ruptura de um dos pneus do trem de pouso principal provocou perda de controle e choque contra o poste. A investigação ficou sob responsabilidade das autoridades aeronáuticas brasileiras em cooperação com representantes argentinos e observadores britânicos. Embora não exista relatório oficial dessa época, porque não existia gravador de voo, não existia nem a Convenção de Chicago ainda. Então o consenso entre as fontes é que o impacto inicial contra um obstáculo no momento do toque foi decisivo. O ponto exato da colisão ficava próximo ao limite da pista principal do aeroporto de Parnamirim, que na época ainda operava com sinalização luminosa rudimentar e balizamento limitado. O terreno em volta era irregular e a visibilidade, segundo testemunhas, estava prejudicada. E a hipótese de um estouro de pneu foi mantida como causa provável, mas as condições meteorológicas e a pouca iluminação foram apontadas como fatores contribuintes. É importante lembrar que a Frota Aérea Mercante Argentina tinha sido criada apenas 2 anos antes, em 1945, e ainda consolidava suas operações internacionais. Os pilotos, embora fossem experientes, enfrentavam uma combinação desafiadora: novas aeronaves britânicas, rotas longas e aeroportos tropicais com infraestrutura limitada. O acidente de Natal foi o segundo da Fama em 6 meses. Em dezembro de 1946, uma outra aeronave da companhia tinha colidido com uma colina próxima ao Rio de Janeiro. Esses incidentes evidenciavam os desafios da aviação comercial latino-americana logo após a guerra. A pressa em abrir novas rotas, a falta de padronização e o uso de aviões projetados para a guerra em missões civis. E com base nessas fontes oficiais e relatos da época, dá pra gente reconstruir assim um pouquinho os elos da corrente que levaram à tragédia. Primeiro elo, condições meteorológicas adversas. Segundo elo, iluminação insuficiente, que o balizamento do aeroporto de Natal ainda era limitado. 3. Estouro de pneu, reconhecido oficialmente como uma causa imediata pela Fama. 4. Impacto em obstáculo fixo. O choque contra um poste provocou um incêndio instantâneo. 5º elo, projeto adaptado.
O Lancastrian era uma conversão de bombardeiro com características que o tornavam menos tolerante a erros em pousos pesados. Esses fatores combinados formaram o cenário ideal para um acidente. O corpo do comandante William Lizard foi levado para Buenos Aires, onde recebeu homenagens do governo argentino e de entidades esportivas. Lá na Itália, jornais como o Il Litoriale e o La Gazzetta dello Sport destacaram a sua trajetória heróica de atleta recordista a piloto de renome. E ele simbolizava uma geração de aviadores que transitaram entre o esporte, a guerra e a aviação comercial. Homens que dominavam o ar, mas que pagaram caro por operar num período de transição tecnológica. Lizard tinha só 33 anos quando perdeu a vida. E o seu nome hoje permanece registrado em enciclopédias esportivas e sites históricos da aviação italiana, como o Lazio Week e o Military Erg. Na Argentina, a fama continuou suas operações até ser absorvida pela Aerolíneas Argentinas em 1949. E muitos dos pilotos, inclusive colegas de Lizard, seguiam carreira na nova companhia. E naquele mesmo período, o mundo da aviação começava a se organizar em torno de padrões internacionais. Em 1947, no mesmo ano do acidente, a Organização da Aviação Civil Internacional, que é a ICAO ou a ACI, foi oficialmente criada em Montreal, definindo protocolos para investigações, prevenção e segurança de voo e navegação aérea. Era o início de uma padronização que impediria no futuro tragédias semelhantes, que é o que fazemos hoje. Hoje, quando o avião toca o solo embaixo de chuva, no meio da noite, as luzes da pista e os sistemas automáticos garantem o que, lá em 1947, dependia apenas da precisão humana. No Brasil, Parnamirim se transformou no Aeroporto Internacional Augusto Severo e anos depois teve o controle devolvido para a FAB e hoje opera apenas voos militares. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica aqui nos créditos, dos vídeos aí que ele aparece, fica para sempre aqui. Um grande abraço e até o próximo voo.